como eu pego as melhores horas do meu dia, me dedico a entregar aquele resultado na empresa, se eu não me sinto parte, se aquilo está me adoecendo. O RH se perdeu no meio do caminho, né? Trazendo essa fala sua. Por que você acha que ele se perdeu? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Estou aqui com Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje o papo é com uma profissional que ajuda empresas e profissionais a transformar o RH e a conectar pessoas, propósito, cultura a resultados. Estou falando da Priscila Couto, que é fundadora da PCS Consultoria, especialista em desenvolvimento de liderança e carreira e uma das principais vozes sobre protagonismo, posicionamento e performance sustentável. Priscila, que alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. A alegria é minha. Depois dessa apresentação, vou contratar você sempre para me apresentar por aí. Obrigada, Pri. A Pri também é reconhecida por seu olhar prático e inspirador. Priscila alia experiência corporativa, empatia e visão de futuro para formar líderes mais conscientes e preparar pessoas e empresas para o próximo nível. E hoje a gente vai aprender muito aqui com ela. Mas antes, a gente vai fazer a nossa autodescrição e eu vou começar por mim. Hoje eu caí na tinta. Caiu. E estou toda de verde. Mas o sapato é meio marrom, caramelo, cor de uísque. Muito legal, muito legal. Estou com acessórios dourados, eu sou morena, meu cabelo é até a altura dos ombros e minha pele é branca. Dani? Hoje eu não estou de verde. Hoje você não está de verde. Eu estou de hoje azul, azul escuro, azul quase... Azul jeans. Isso! Boa. Índigo. Jeans, Não tem boa. índigo. Chique. Mas a calça preta continua, claro. Meu tênis preto de sola branca. Tenho a pele clara, pele branca, barba e meu cabelo curtinho começando a ficar platinado, o que fala? Platinado. Pratinado, tá bom. Vamos ver como é que Prateado. Pri. Vamos lá. Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado até os ombros, pretos. Tô de óculos, tô com batom vermelho, brinco em formato de flor grande. Tô com uma roupa toda preta com uma listra branca ao lado, tênis branco e a unha pintada de vermelho. Gente, olha, completíssima a autodescrição sim. da Priscila. Pri, vamos lá, hein? Vamos embora. Tchan. Você criou uma consultoria que já impactou milhares de profissionais. Quando você observa o contexto atual, com pressões por resultado, transformações aceleradas e novas expectativas de talento, qual é o papel real do desenvolvimento humano nas organizações? Ainda é sobre treinar pessoas? Ou o desafio agora é repensar como as empresas conectam gente, cultura e propósito? Repensar como é que se conecta gente, cultura e propósito. Eu acho que no meio do caminho a gente se perdeu, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas. Até porque eu percebo que as empresas não são mais ambientes seguros para as pessoas trabalharem, infelizmente. Isso é forte. Pois é. E como? Como eu pego as melhores horas do meu dia, me dedico a entregar aquele resultado na empresa, se eu não me sinto parte, se aquilo está me adoecendo. E a gente talvez viva hoje uma cultura que só existe no papel. Mas como ela vai para o chão de fábrica? Como é que ela permeia nas relações, no que acontece, nos espaços da liderança? E como eu estou incentivando esse profissional a se desenvolver? Porque antigamente o que motivava as pessoas era a grana, era dinheiro. Eu reajusto o salário e a pessoa ali fica. Mas hoje não é. Que benefícios, que espaços eu ofereço a ela? Como é que eu faço ela se sentir pertencendo? E aí eu vou puxar um pouquinho para o feminino, que é a minha área de especialidade. Como eu acolho aquela mãe que está chegando na empresa? Então eu acho que a cultura passa por isso. Como eu vou ensinar a liderança a talvez mudar a cultura? Porque o que é desenvolver pessoas agora? Não é só botar no curso. Não. Passou disso. Não adianta. Não adianta. Não sustenta, né, Pri? Não sustenta mais. Então, como é que eu construo essa cultura de pertencimento? Eu vou ter que mudar tudo. Eu vou ter que mudar as relações. Eu vou ter que mudar a minha forma de exigir o trabalho. Começar pela intenção, metas. Né?
Qual é a intenção da liderança? Qual é a intenção da empresa ao contratar alguém? É só ter um CPF, que se não está funcionando a gente vai e muda e troca? Porque se a intenção for essa, está tudo perdido. E talvez por isso que a gente está com esse problema hoje, Sem que a gente dúvida. vê no mercado. Agora, a minha pergunta tinha um pouco a ver com isso. Quando você fala o RH se perdeu no meio do caminho, né? Trazendo essa fala sua, por que você acha que ele se perdeu? Primeiro porque ele está agora só sendo operacional. Equipes reduzidas, com uma demanda de trabalho maior. Eu não vejo hoje o RH no Brasil com uma visão estratégica de negócio, e a gente precisa ter isso dentro da organização. E talvez a gente encontre uma barreira para desenvolver pessoas. Porque boas ideias não faltam. Mas quanto à alta liderança quer fazer aquilo acontecer? Eu conheço vários profissionais que eu converso, ela tem algumas ideias incríveis, desenvolvimento, aprimoramento da liderança, tá? Mas quando vai para decidir, não, é custo. A minha próxima pergunta tem a ver com isso, né? Em empresas que operam sob alta pressão por resultados e com uma cultura ainda vinda como algo inatingível, sabe? Como que o desenvolvimento humano, o DHO, pode transformar esse ato invisível em vantagem competitiva real? Algo que o CEO, que a alta liderança consiga ver nos números e sentir nas pessoas. Quer dizer, em outras palavras, o que o CEO precisa medir, observar e cultivar para transformar essa cultura em vantagem mensurável? O que será que o CEO vê hoje? Vê número, Só. resultado. O lucro, o que vai entrar. Mas será que quem está ao lado dele, ou talvez ele, olha isso sem pensar no lucro ou no prejuízo? Quanto eu tenho de turnover? E será que eu estou olhando só o turnover? Quais outros indicadores, né? Mas aí é que tá. Cuidar das pessoas de dentro, né, da porta para dentro, aumenta a margem. Sim, mas vai falar isso para ele. É aí que está o problema. Essa questão da consciência. Se eu estou desenvolvendo pessoas, se eu estou tendo pessoas engajadas, com senso de pertencimento, sendo remuneradas da forma que precisam, sendo valorizadas naquilo que elas consideram que é valorizado, que elas precisam, eu não preciso nem cobrar resultado. O resultado já vem em consequência. Agora, Pri, você acha que só isso é suficiente? Porque eu tenho a impressão de que está sempre faltando alguma coisa. Talvez falte uma consciência também nossa, enquanto profissional. Como assim? Eu estou naquele trabalho porque eu gosto e me sinto pertencendo, aquilo é uma coisa que me satisfaz, ou eu estou ali só por causa da grana? Isso faz toda a diferença também. Isso faz toda a diferença. Porque se eu estou por causa da grana, a empresa pode me oferecer 1001 coisas em que eu não vou ficar. Sim. Né? Mas talvez se eu estou por um senso maior, eu estou naquela empresa porque eu entendo que a forma como ela lida com o consumidor, como ela reage com a comunidade, como ela conduz seu negócio, também é meu. São pratica os mesmos valores compartilhados, que é o que a gente né? fala de fit cultural. Então, só que quando a gente olha para o profissional, ele não consegue ter essa clareza, ele não tem tanto autoconhecimento assim. E aí a gente vai para onde dá. São poucos os profissionais que, pelo menos, eu conheço, eu não sei vocês, que falam assim, cara, eu trabalharia aqui até me aposentar, porque eu entendo que faz sentido, eu gosto, eu tenho essa sinergia com a empresa. A maioria só está por causa do mundo capitalista, que tem que pagar a conta. Mas você sabe que eu estava vendo esses dias um artigo interessante. O tempo de permanência atual, na média, tá? Em geral, independente da idade das pessoas, é de 2 anos para menos. Tempo médio de permanência. Antes a gente via as pessoas se aposentarem dentro das empresas. Sim. Né? 2 anos. Isso porque eu não recortei a nova geração, que é de 9 meses. No geral, a média de permanência é de até 2 anos. Eu acho que 2 anos talvez seja pouco, mas também como era muito antigamente, de 15, 20, 30, 50 40, anos, 50. acho também que isso também não é utópico, não vai acontecer. Acho que nunca mais. Até porque oxigenar é necessário e mudanças são necessárias, mas olhar para até 2 anos, opa, tem algum problema aí. E essa questão que você trouxe do colaborador também fazer esse exercício de reflexão, acho que é muito importante, porque aí eu vou falar de mim, né? Acordar todos os dias, e a gente passa muitas vezes mais tempo no trabalho do que dentro de casa, não é?
sai de manhã, vai para o trabalho e volta no final do dia. Você levantar da sua cama, você ir para o trabalho e não ter um propósito, não sentir que você está sendo útil, que você está gerando, que você está, enfim, se sentindo útil, acho que é a melhor maneira de resumir. Isso é muito ruim para a vida nossa. A gente não vai ser feliz. Por isso que as pessoas estão adoecendo. E daí, Dani, um gancho nessa Sim. fala sua, né? Nos últimos anos, né, a gente tem visto uma enxurrada de iniciativas voltadas a pertencimento, propósito, protagonismo. Até por isso que eu falei, será que é suficiente, né? Mas a gente vê poucas sobreviverem além da primeira apresentação, do primeiro programa dentro das organizações. Daí a pergunta é, com base na sua experiência, né, o que faz um programa de DHO realmente gerar uma transformação genuína, sabe? Que se sustente ao longo dos anos. Porque, eu vou criar um programa de pertencimento, aí vai lá, cria o programa acaba e aí, né? O que torna isso duradouro, sustentável mesmo? E o que separa uma boa iniciativa de um movimento 100% pontual? Eu acho que o primeiro é a intenção. Eu quero construir isso dentro da minha organização com qual intenção? Se eu quero ter mais mulheres na liderança, eu preciso desenvolver esse grupo, ok? Talvez eu precise contratar mais mulheres e aí fazer vagas afirmativas, considerando que as atribuições elas precisam ser ampliadas, não reduzidas. Eu preciso ter processos seletivos sem vieses, porque infelizmente currículos femininos eles são pouco selecionados. E se são selecionados, a mulher tem sempre um selinho de dúvida, diferente dos homens, que não. Então eu preciso abrir esses passos. E isso precisa ser top-down. Qual é o problema que a gente tem de desenvolvimento? E aí vamos pegar um problema de desenvolvimento de lideranças femininas. A maioria da liderança não está nem aí para o projeto. Ele não participa das reuniões, ele não dá o feedback que ele tem que fazer, ele não cumpre o seu papel de desenvolver pessoas. Ele às vezes nem concorda. Por que eu quero ter mais mulher na liderança? E você não tem noção dos absurdos que eu ouço das mulheres tendo no mercado de trabalho. E coisas que às vezes acontecem também com os homens. Mas o quanto que a liderança está comprometida com esse tipo de desenvolvimento? Porque o RH não consegue fazer sozinho. Não. Eu desenvolvo, né? Eu espalho para lideranças e eu preciso também que ele cumpra o papel dele de se desenvolver, de desenvolver aquela pessoa e que ela também cumpra o seu papel de autodesenvolvimento. Na verdade, o RH é um papel transversal, né? Eu acho que ele é o elo, talvez. Entendeu? Se o colaborador precisa de apoio, ele pode procurar o RH. Se ele precisa de apoio, ele também pode procurar a liderança e vice-versa. Mas quando eu bato na liderança, como é que eu faço isso rodar? Então, mas daí a minha pergunta para você é como que o RH pode atuar de maneira estratégica para essa liderança que é resistente a esse movimento ou a tantos outros tão importantes dentro das organizações, né? Como que ele fala, epa, levanta a mão aí, temos um problema. Ele tem que deixar de ser operacional e passar a ser mais estratégico para começar a desenvolver as lideranças. Ele talvez precise olhar mais para pesquisas de climas, canais de denúncia, do que as pessoas estão falando sobre esses líderes. Talvez esses líderes não eram nem mais para estar na empresa, se a empresa de repente está querendo remodelar a cultura. Porque ele pode ser naquele formato de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Que não funciona Sim, mais. que não funciona. A gente já sabe muito bem que não funciona. Aliás, a gente tá vendo em números isso, né? Não, exato. Mas muitos chefes ainda estão assim, muitos líderes ainda estão assim. Mas eu acho que é um caminho sem volta. A sociedade mudou a forma de se comunicar, se relacionar e aprender. Eu concordo. Né? Então, as empresas, e aí é aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, ou é pelo amor ou é pela dor. Sim. Então, é um caminho sem volta. As empresas que não tomarem essa consciência de que as coisas mudaram vão aprender na dor. Talvez antes tarde do que nunca, ou talvez até tarde demais. Mas acho que o RH ele precisa ser a pessoa, né, ou a instituição protagonista que sempre vai estar à frente de todos, para justamente fazer o papel do intermediador, do mediador. E antecipar, né, Dani? Exato. E antecipar problema. Só que aí existe uma outra estrutura que a gente vai bem atrás.
Os profissionais de RH não são moldados, treinados ou saem das faculdades com esse tipo de Você pensamento. acha que esse é um grande desafio? Também. Então, aí é o que você provocou. Entendeu? A gente vai muito lá atrás. Eu fiz gestão de RH, me formei em 2010. Eu não poderia nunca, apesar de ter recebido o título, gerenciar como coordenadora um RH. O conhecimento que eu tive, ele foi muito raso. Operacional, raso. Muito operacional e raso. Eu não sei como estão agora os cursos, tá? Mas a mudança de mentalidade, de pensamento. A gente tem inteligência artificial, ok? ChatGPT tá aí para todo mundo. Mas eu já conversei com profissionais de RH que nunca usaram o ChatGPT. Em que eu falo, às vezes, de algumas tendências, que nem são nem tendências, é coisas que estão acontecendo agora no RH, ele fala, ué, não sei, não é. Então, qual é a mentalidade também desse profissional? Eu acho que a gente não está olhando para isso. A gente está pensando em curso, a gente está pensando em inteligência artificial e desenvolvimento, mas a base. Quem está Formação moldando esses profissionais? Está mudando a mentalidade? Porque ele tem que sair do operacional e ir para o estratégico, ele tem que olhar número, ele tem que ir para a mesa de decisão para junto com as empresas. Boa provocação. Eu acho também. E daí, Pri, eu sei que essa iniciativa nossa aqui Sim, ela pode ajudar também, né? sim. É uma ação. Mas como que você acha que as empresas podem ajudar a despertar essa necessidade No RH? no RH? Porque muitas vezes é aquilo que você falou, precisa vir de cima para baixo. Sim. Né? Não vamos esperar o RH levantar a mão. Então alguém tem que levantar a mão antes e falar, epa, esse RH precisa de ajuda. Não adianta oferecer curso porque o RH nem tem tempo para se Pois é. especializar, tá? Então, mas daí é um outro problema. Então, Porque daí a gente vai cair numa questão do que é prioridade de protagonismo, de carreira, e daí a gente vai entrar numa talvez outra eu tenha que esfera. aumentar as equipes, talvez eu tenha que contratar mais gente, talvez eu tenha que colocar sistemas que tire ali o que é burocrático e faça acontecer. Ou talvez eu tenha que contratar mais pessoas focadas em habilidades comportamentais, fazer mais fit cultural para fazer isso. Porque pensa o seguinte, se eu não puxo do RH essa capacidade analítica ou esse olhar para o resultado, ele não vai ter. Imagina o seguinte, se eu sou uma pessoa que trabalha com benefícios, eu tenho acesso a todos os dados, ok? A gente está falando de burnout, o Brasil lidera esse ranking. Sim. O burnout é o extremo. Antes dele acontecer, tem um monte de outras coisas que Sim, acontecem. tem sinais. Tem sinais. Então eu começo a ir no ortopedista, eu começo a ir no dermato, eu começo a ir no gastro, eu começo a ir no neuro, porque são sintomas que meu corpo está começando a sentir. Ok? A minha produtividade cai, as coisas vai. O RH tem esses dados. Sim. Imagina se ele tivesse um tempo para fazer uma análise e falar assim, ué, o que aconteceu? Nos últimos 3 meses, o uso do plano de saúde ou de atestados que foram entregues aumentou. Por que esse pico? Aonde está esse pico? Está em que turno? Está em que grupo? Está em que gerência? Quem é o líder? Comecei a na cascatear. verdade, né, Pri, os dados estão aí. O que precisa é ele olhar para isso e interpretar isso aí. Né? Mas se eu tenho um volume alto de trabalho, que eu não tenho tempo, eu tenho 5 pessoas fazendo o trabalho de 10. Isso porque eu estou falando de uma empresa grande. Se eu tiver uma pequena e média empresa, às vezes eu tenho uma ou no máximo 2 pessoas. O RH só existe para admitir e demitir. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu olho para o negócio? Não olha. Como que eu olho para a estratégia? Não olha. Então eu acho que é uma fatia de tudo, como o Daniel falou. É uma mudança de mentalidade da sociedade num todo. Será que o profissional de RH está pronto para ter esse olhar? Será que ele quer? Ganhando o que ele ganha? A gente vai botar um monte de coisa na mesa. Sim. Será que a empresa quer contratar mais gente? Porque se contratar mais gente qualificada com uma mentalidade diferente, vai ter que pagar mais. Será que ele quer pagar mais? Será que as instituições, as faculdades... Ou não é só pagar mais para esse profissional, mas ele vai ter que promover mudança dentro da organização. Acabou. Será que ele quer promover? Nunca se sabe. Mas algumas escolhas eu acho que são inevitáveis. Eu também acho. Ou ele escolhe Você ou ele pode faz. até Ou lutar ele- contra por um máximo tempo, mas uma hora vai estourar essa barragem e a água vai Eu vazar. acho.
E aquilo, né? A máxima velha, né? O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Uma hora eu concordo com o Daniel. Uma hora a barragem vai romper e essas empresas estão fadadas ao fracasso. E os profissionais também. Então, E hoje já existe essa retirada. Esses 2 anos que você falou, de média que as pessoas ficam na empresa, e às vezes menos, a pessoa entra, vê que a coisa não está rodando. E não estou falando nem só de salário, não. Ele está vendo que a comunicação é falha, o ambiente é ruim, cultura fraca. a cultura só está no papel, não está indo para o chão de fábrica, não tem processo alinhado, não sei o quê. Ele vai começar a procurar outro movimento e vai mudar de empresa. E aí você não perde só um colaborador, você perde o segredo da tua empresa, que às vezes vai para o concorrente. Será que ninguém se deu conta disso ainda? Não, e custa caro. Não. E custa caro. Para a gente substituir uma pessoa quando sai, é praticamente anualmente 100 a 150% do salário dela. Eu tenho esse dado. Um colaborador é mais ou menos R$27 mil por ano, o custo do turnover de um colaborador. Imagina o impacto na produção. Isso é médio, é o valor médio. O gasto que você pode ter com hora extra, porque você vai redistribuir o trabalho. Sim, perda de talvez negócio, se ele fosse alguma pessoa estratégica. E daí, né, é que tem outros custos envolvidos nisso, né? Não é só a saída, o desligamento, é a contratação, tem impacto na marca empregadora, tem uma série de questões aí que envolve, né? Até a curva de aprendizado. E a curva de aprendizado, a roda girar, né? O índice de produtividade voltar a crescer, tem uma... São vários indicadores. Papo para outro podcast. Podcast, com certeza. Com certeza, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre IA e esse movimento que a gente está vendo acontecer de maneira muito acelerada com tantas transformações, né? Que é um cenário disruptivo, né, Pri? A gente tem visto empresas crescendo de forma muito saudável dentro desse universo, porém outras adoecendo. Né, enquanto tentam entregar resultado, né, e aquela ambidestria que a gente sabe que existe. Né? O que diferencia esses dois grupos dentro desse movimento que a gente vive, a empresa que consegue lidar com tudo isso e entregar resultado, daquelas que não conseguem se adequar a esse movimento todo e não estão entregando resultado? Tem muita gente preocupada com IA, mas está esquecendo do feijão com arroz bem feito. Eu quero comprar um novo sistema, eu quero colocar isso tudo para rodar, mas o teu recrutamento ainda tá capenga. Entendeu? É para bater meta. Acabou. Não, eu quero fazer porque a maioria está fazendo. E aí ela acaba trazendo coisas que funcionam para uma empresa grande que não funciona para quem é menor. As empresas hoje que sabem utilizar IA, a minha visão é que elas investiram muito mais nas pessoas, elas investiram muito mais na comunicação, elas investiram muito mais nos processos. E a IA veio para alinhar isso tudo, para facilitar, porque ela não resolve todos os problemas. Não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar. Então, assim, hoje as pessoas, eu percebo que as pessoas estão perdendo o hábito de pensar. E aí eu trago isso para mim mesmo. Chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, às vezes tudo que eu quero fazer no meu trabalho eu vou perguntar para inteligência. Por que eu não uso a minha inteligência para fazer isso? Para potencializar a inteligência artificial. Porque é prático, mas se eu não tiver o senso crítico de saber, esse dado que ela me trouxe é certo? Outro dia eu pedi para ela para me ajudar a montar uma palestra, e aí ela estava desenhando, tal, não sei o quê, eu trouxe a informação, aí eu olhei um dado e falei assim, você está meio doida aí. Perguntei, isso é verídico? Algumas coisas são, outras não. Eu coloquei só para ficar bonito. Então ajusta isso daí, por favor. Então essa é a realidade. Então se eu não tiver conhecimento do que eu estou pedindo para a inteligência fazer, eu vou dar com burros d'água. Não tem jeito. É verdade, verdade. Agora, falando um pouquinho de presença executiva, né? E não apenas invisibilidade. Quando um profissional quer crescer, qual é o equilíbrio entre competência técnica, influência e comunicação estratégica? E sob a ótica das empresas, o que elas ganham quando elas estimulam esse tipo de consciência de carreira e protagonismo nos times? Nossa, meu sonho é ter empresa investindo em carreira e protagonismo.
A comunicação é a raiz de todos os nossos problemas hoje e a solução de alguns. Pois é, e continua sendo um desafio para todas. Desafio. Ainda mais Centraliza hoje tá aí pra isso. que a gente Centraliza tá aí pra conversa de vários jeitos. Então, como eu faço aquela minha informação chegar nas equipes? Como eu faço aquelas minhas informações chegar nas pessoas certas? E aí, quando você falou de presença executiva, de ponto de influência, eu acho que se posicionar é importante, independente de que cargo você esteja. E as pessoas, às vezes, têm medo de se posicionar. Se você olhar as pessoas que você admira, eu e o Dani olhar, as pessoas que a gente admira, elas nunca ficaram escondidas. Elas botaram a cara a tapa. Apanharam. É o inconformismo positivo, né? De não se conformar com tudo. E é gerar o desconforto. É desconforto de provocar, né? Eu falo que nos meus conteúdos lá no LinkedIn, eu digo que o meu papel é gerar o desconforto. Porque enquanto a pessoa estiver confortável, ela não vai criar mudança. Eu concordo. Eu também concordo. Acabou. Eu só mudo quando eu fico desconfortável. Então, como às vezes a gente romantiza as coisas, e o trabalho ele é muito romantizado dentro dessa questão, então assim, você está na zona de conforto, sai dela, fica desconfortável. Eu escrevo uma coisa e aquilo te atingiu, você fala, putz, Então, por que mas eu tô fazendo fique isso? desconfortável, mas não dentro de um papel de vitimização, né, Não, Pri? de mudança. Mas de mudança, De né? mudança, porque aí se você ficar no papel de vitimização, as coisas não vão mudar. Você vai dizer que a culpa é do outro e talvez não seja a Isso, sua. exatamente. A gente vai sempre terceirizar esse processo. E os profissionais que se destacam hoje no mercado são esses profissionais que rompem essa barreira, que sabem se posicionar, que são ousados, que têm uma comunicação muito clara, mas que não é também impositiva. Ele tem um cuidado para não ser violento. Eu quero deixar claro aquilo que eu penso e tá tudo bem se E tá você tudo bem, eu discorda. respeito a sua opinião e Acabou. tá tudo certo. Mas não é uma fala agressiva. E essas pessoas automaticamente acabam se destacando. É verdade. E que normalmente as pessoas não fazem isso. Eu tô com uma cliente que ela é da área de segurança da informação, ela estava dizendo que tinha um projeto que a empresa queria fazer, mas que ninguém queria pegar o projeto. Aí ela falou, eu vou pegar. Não, mas não tem nada a ver. Mulher na área de dados, você tem que ficar aqui, a gente precisa da sua técnica. Ela falou, não, vou embora, eu vou pegar esse projeto, e fez com outras pessoas das áreas. Isso foi há 3 meses. Agora, o projeto é o queridinho da diretoria. E ela falou, Priscila, eu estou tendo uma visibilidade que se eu tivesse lá atrás pensado igual aos outros, eu falava, também não quero isso não. Mas, Pri, mas ela é uma profissional diferenciada. Né? Sim. Você vê que isso é dela, Sim. né? Já é um perfil. Agora, o desafio é como que a gente multiplica esse comportamento. A gente tem muita baixa estima, né? A gente sempre se avalia menor. A gente nem acredita nos resultados que a gente entrega. Muitas vezes. A gente se sabota sem perceber diariamente. E aí entra o autoconhecimento. O que faz sentido para mim? O que não faz? Será que eu preciso desenvolver alguma habilidade? Será que eu estou aqui no lugar mesmo que eu mereço? Se eu não mereço, que mudança eu posso fazer? Será que o meu líder ele pode me auxiliar nesse crescimento? Porque esse é o papel do líder. Mas tem vezes que o líder não está nem aí. Às vezes o líder também está precisando desse olhar. Está precisando de apoio, precisando de ajuda. Que alguém que foi colocado lá na cadeira e falou assim, ó, se vira. Se vira. Dá conta, eu quero é resultado. Ah, mas eu só tenho 5, eu precisava de 12. Não tem problema. Faz do limão a limonada e vai esse movimento. Então, a gente está olhando muito para a qualidade de vida e bem-estar. Então, algumas coisas têm mudado. Tá? Eu acho que a gente começou a olhar mais para isso. Horas de trabalho, essa distância que a gente estava falando de localização, de ir para o trabalho. Mas o quanto a gente está tendo autocuidado com a gente mesmo. Porque é isso que a gente precisa olhar. Até porque se a gente não cuidar de nós mesmos, quem que vai cuidar? Não vai. Então a gente está muito disponível para o outro, a gente está fazendo muitas coisas para o outro. Às vezes a nossa régua para o outro é muito baixa. Mas a nossa régua, às vezes é aqui, ó. E às vezes, né, Pri, eu não sei, eu já vi muito isso acontecer.
a gente sempre espera que o outro faça pela gente. E daí, enquanto funcionário, enquanto empregado, né, a gente sempre espera que a empresa faça pela gente. Não Isso. vai. Mas aí você vai depositar na empresa a sua carreira? Exatamente. A sua evolução profissional? Exatamente. Você é o autor da tua É carreira. isso. Eu acho isso. que o autoconhecimento e o autocuidado Acabou. envolve isso, Envolve. inclusive. Eu também Pois é, e a maioria das pessoas não sabem que elas são autores da própria história. É louco isso a gente falar, mas é uma realidade, porque ela entende que é obrigação da empresa colocá-la para estudar, é obrigação da empresa dela se desenvolver, é obrigação da empresa dela fazer XPTO. E eu falo, beleza, e a parte que lhe compete? O que você isso. faz? E muitas vezes, eu vou fazer inglês? Ah, não, a empresa não vai pagar. Se a empresa pagar, eu faço inglês, faço espanhol, faço japonês. A carreira existe É ainda isso. muito dentro das quatro paredes da verdade. empresa. Eu não me desenvolvo, falando nas pessoas, né? Eu não me desenvolvo para o mercado de trabalho. Eu estou me desenvolvendo para aquela organização. Sim, você não é seu crachá. Eu acho que tem um outro elemento que é... Você falou, eu não me desenvolvo para o mercado de trabalho, né? Não, acho que também tem um fator que é me desenvolver para mim mesmo. Que é isso, acho que as pessoas... Mas aí eu acho que é um pouco de cada um pouco de perfil. É o ensinamento que a gente não teve para cuidar da carreira. Eu não fui ensinada a cuidar da minha carreira. Eu tenho 48 anos. Aí a orientação que eu tive da minha mãe é entra no trabalho para você se sustentar. Aí então eu tenho uma dúvida. Você chegou onde chegou como? É porque foi sorte, que eu duvido? Não, ou porque sorte tem não algo em foi. você que te causou o inconformismo, que te É provocou? isso. Fala um pouco sobre a sua vida, a sua Foi um carreira. desligamento. Vai, Foi vamos um lá. pé na bunda. Às vezes, Mas há males tudo que vem bem, pro bem. porque o pé na bunda Sim. te tirou da zona de conforto. Me tirou, literalmente, gente, se eu não tivesse sido desligada, eu era coordenadora de um call center, liderava 300 pessoas, era o meu sonho de vida. Tá. Eu lutei para aquilo. E eu estava na empresa há 16 anos. Só que o meu produto que eu atendi, ele veio aqui transferido para São Paulo e eu tive que mandar 300 famílias embora e me desligar. Dia 31 de outubro foi meu último dia de trabalho. Dia das bruxas. Dia das bruxas. Foi meu último dia de trabalho. Eu tô rindo, mas é triste, viu? Eu fui pra casa, mas assim, eu não tinha essa sensação. Eu fui pra casa e falei, é férias, né? Ok. Tudo bem que eu tinha acabado de voltar de férias. Mas tudo bem. Eu acordei segunda-feira sem saber quem eu era. Literalmente. Tudo que existiu nos últimos 16 anos não existia mais. E daí o profissional se vê assim, e agora? O que eu vou fazer da minha Agora, vida? o crachá tem um peso muito grande. grande. Hoje eu digo que quando eu fui desligada é como se eu estivesse saindo da pele, sabe? Tirando o crachá do peito. E a gente coloca o trabalho na vida, né? Não a vida no trabalho. Mas isso é a nossa geração. A minha filha, graças a Deus, geração Z, já tá mudando isso É daí. exatamente Entendeu? o contrário. Mas quais foram as principais mudanças na sua mentalidade para virar a chavinha e você se tornar o que você se tornou? Primeira coisa é que as situações dependiam de mim. E outro dia eu tava falando isso com meu marido, né? Eu acho que foi a primeira vez na vida, quando eu abri meu negócio, que eu fiz algo por mim. Porque antes era pra família, era pra filha. Eu trabalhava para sustentar a casa, eu fazia hora extra para ter mais grana, eu fazia faculdade porque eu tinha que fazer, porque não dá para não ter diploma. E quando eu decidi empreender, eu digo que foi como se eu estivesse me jogando do penhasco, sem ter paraquedas. Para mim não era seguro empreender, minha mãe sempre empreendeu a vida inteira e não se deu bem. Para mim era segurança no CLT, uma férias por ano. Só que eu entendi que esse sonho é meu, não vai ser de mais ninguém. E eu queria descobrir a minha identidade. Eu queria entender que eu ainda tinha lugar no mundo. Olha que coisa louca com desligamento. Será que eu ainda existo no mundo? Porque eu tinha vergonha de quem trabalhava. Isso foi há 17 anos. Não, isso foi há 8 anos. Há 8 anos. Quando eu fiz 40 anos de idade. E eu sofri, chorei muito. Eu acho que eu vivi as fases do luto. Eu fiquei com raiva de quando eu coloquei o meu trabalho em primeiro lugar. Eu tive câncer e ia trabalhar sempre. Minha filha pegou com meningite, enfim. E aí eu falei, peraí, deixa eu ajudar então as pessoas a não sentirem a mesma coisa que eu senti com desligamento. E eu comecei a fazer esse movimento e entendi o seguinte, ninguém me conhece. Quem me conhecia era a empresa que já está lá do lado de fora. Está do lado de dentro, na verdade. Eu que estou do lado de fora, estou invisível. Então eu vou conversar com o máximo de pessoas possíveis. E aí eu usei o LinkedIn
para ser meu escritório de negócios, que eu falo hoje, e comecei a abordar as pessoas. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Ia de evento, e aí eu passei a ir para São Paulo, vim para cá, enfiei a... Como é que é? E hoje ela é uma grande vai, influência, não sei né, o quê. E as coisas foram acontecendo dentro dessa mudança, mas foi uma mudança de mentalidade. Então, e essa mudança, traduzindo metaforicamente, foi o momento que você pegou a rédea da sua carreira, da sua vida profissional, E e você decidi. tirou da mão da empresa e falou, não, é minha. minha. Decidi, porque era. Né? E eu acho que Protagonismo. eu fiz essa pergunta de propósito para que as pessoas que estão nos assistindo possam adotar isso como um exemplo. Né? Claro, a empresa tem a obrigação de desenvolver. Claro, né? Desenvolver as pessoas. Né? Mas você pode se autodesenvolver, se Sempre. autoconhecer também. E ser feliz no seu trabalho. Ô, Dani, Seja empreendendo ou seja estando dentro de um CNPJ. as empresas têm a obrigação de desenvolver dentro das competências organizacionais relevantes para ela. Perfeito. Sim, né? porque Perfeito. ela vai te desenvolver para o resultado que ela quer atingir. espera E que tá ela De tudo bem. repente, ela vai me mandar para um caminho. Isso, é que eu Sim, quero. sim. Isso é. Será que é isso mesmo que eu quero? Sim, sim, sim. Igual promoção, eu perguntei hoje para uma cliente, eu perguntei ontem para ela, eu falei assim, por que você aceitou essa promoção? Ela, porque eu não tinha jeito. Eu falei, não tinha? Como assim você não tinha jeito? Mas você sabe Não, que... mas não tinha outro caminho. Olha, mas interessante isso que você falou, porque isso acontece com a maioria dos líderes. Sim. Que muitas vezes são promovidos a cargos de liderança sem o perfil de liderança que a gente Sim. estava falando Porque nos bastidores. que são bons tecnicamente. Que são bons tecnicamente. Uhum. Mas não são bons para gerir Mas não são bons pessoas. pra E às gerir vezes nem querem. Mas é o fluxo É normal. o fluxo. Por que você aceitou? É. Né? Agora, falando em futuro e falando em habilidades, em se desenvolver, em se provocar, né? Eu tenho um dado aqui, essa pergunta estava até para o final, mas eu trouxe ela Tá para bom. agora, porque eu acho que faz um gancho interessante aqui. O Future of Jobs Report do Fórum Econômico Mundial divulgou que até 2030, em 5 anos, 22% das funções vão mudar. 170 milhões de novas vagas vão surgir. Só que 92 milhões serão substituídas. Olha, É bastante, demais. né? Tecnologia é facilmente replicável, mas as competências humanas Sim. não. Né? Então, quais competências humanas você acredita que são um verdadeiro diferencial competitivo para as empresas, olhando para o futuro? E quando a gente fala futuro, a gente pensa 5 anos, mas 5 anos, Não. é aqui, né? Rápido. Exatamente. E olhando para o papel dos CEOs e diretores de RH, o que eles precisam começar a fazer agora para garantir que os seus times e eles próprios, porque eu olho para o time, mas não olho para mim, né? Aquilo que o Dani falou, de olhar. O que eles podem fazer para se preparar para esse futuro que está logo aqui, né? Em resumo, que tipo de investimento em gente, em cultura e em liderança será inegociável para quem quer continuar relevante? Dani, você quer complementar? Não, só para eu entender se está correto, vai ter mais novas oportunidades do que perdas de funções, do que perdas é de isso? funções. Ah, tá, porque até poucos momentos atrás, né, Era mídia falava assim, meu Deus, tipo, IA, sei meio lá ao o quê, o contrário. futuro É incerto. que vão surgir habilidades novas que a gente ainda nem sabe. Olha que funções legal. novas que a gente Pois ainda nem é. sabe. Então, é oportunidade de crescimento. Só que se eu tiver uma cultura na empresa engessada, que não dê autonomia, que não seja flexível e nem liberdade para as pessoas agirem, a gente fica travado. Porque a gente fica dentro do pensamento anterior. Inteligência artificial abriu vários espaços. Engenheiro de prompt. Tava vendo esses dias. Exatamente Engenheiro de isso. Prompt. Você imagina um cara que desenha aquele prompt mara para que você tenha a informação que é. Ele tem que ter conhecimento de várias áreas. Ele tem conhecimento da tecnologia, ok, mas ele tem que ter conhecimento de várias áreas. Ele tem que ter uma capacidade analítica para entender o que você está querendo. Senso crítico. Senso crítico para falar senso assim, olha, crítico, talvez isso daqui vai... E criatividade. Pois é. Aonde que a gente tem isso aqui? As pessoas estão repetindo sempre os mesmos Padrões. papéis, fazendo as mesmas coisas. Do jeito que a gente está utilizando a inteligência artificial, as pessoas não estão se questionando se isso faz sentido, se não faz sentido. Ele vai perguntar para o ChatGPT. O ChatGPT que vai dizer, aonde está
As pessoas estão lendo, elas estão estudando. Aí a pessoa fala assim, vem você com leitura. Gente, leitura é o espaço onde você tem para aumentar teu repertório de conhecimento. Exatamente. Melhorar teu vocabulário. Quantos livros você leu no último ano? Tem gente que não leu nenhum. Em resumo, você perguntou quais são as competências necessárias. Eu acho que flexibilidade, né, essa habilidade do lifelong learning, né, você está sempre aberto a aprender. É o eterno aprendiz. Né? E o inconformismo, que eu acho que é um pouco traduzindo o que você está falando. Né? E comunicação. Que a pessoa se E a comunicação, isso daí não vai ficar sempre no topo. É verdade. Porque não sai disso. A comunicação Agora, fica sempre no topo. Engraçado, né? A comunicação está sempre no topo, mas ela está sempre na roda do desafio. Como que você explica isso? Você percebeu que dificilmente a gente tem eventos de comunicação? Com certeza. Percebemos. E a gente está falando de uma coisa tão importante que permeia todas as artes do movimento? Não tem. Não tem. Exatamente, não tem. Até falei esses dias, né? A gente vê tantos eventos voltados a tantas áreas, né? E daí tem um ou outro de comunicação, mais voltado até para comunicação externa do que para comunicação interna, quando um dos maiores desafios é comunicação. E é a comunicação que faz a interface entre todos da organização. Com tudo. Que mobiliza a cultura. Entraliza já tem que fazer. Olha, o podcast já é uma iniciativa, né? Começou a fazer eventos de comunicação. E precisa, a comunicação ela vai estar sempre no topo. E se a gente começar a se comunicar melhor, a gente reduz a maioria dos problemas que a gente tem hoje. E é muito difícil, às vezes, para um CEO dar tanta autonomia, né? Dar tanta liberdade para o colaborador. É difícil. Sabe por quê? Porque daí tem uma outra questão. Olha, coincidentemente tem a ver com a pergunta, né? Tem a ver com confiança. Tem a ver com confiança. Tem a ver com o controle que você perde. Exatamente. As pessoas acham que trabalhando em home office você não está trabalhando. E tem IA que controla isso agora. Não tem? E se não controlar, manda embora? Manda embora. Fica mexendo no mouse, bota o teclado para mexer. É loucura, gente. E daí a pergunta a revolução tecnológica mudou radicalmente a forma como a gente se relaciona no trabalho, né? Com times híbridos, inteligência artificial, excesso de informação e ritmos distintos, como as empresas podem preservar confiança, engajamento e pertencimento. Como? E mais importante, o que precisa mudar na liderança para que a cultura sobreviva quando a interação humana é mediada por telas? É isso. A liderança tem que mudar. Ela tem que aprender a gerir times híbridos. Ela precisa entender que ela tem que dar autonomia para o colaborador. Ela precisa respeitar os horários. Porque o que tem de gente recebendo mensagem depois do horário do expediente ou muito cedo... Pri, a gente tá voltando ao arroz com feijão. Mas é o que eu tô te falando. A gente quer fazer coisas pirotécnicas, mas não tem. É o arroz com feijão. No momento que o líder acha que só embaixo da casinha dele que ele vai ter produtividade, a tecnologia não vai adiantar de nada. Porque a tecnologia é o quê? Facilitar. É potencializar. É potencializar o que já é bom. É. Somente a gente tem sentimento, somente a gente tem empatia. Então essa criatividade. parte emocional, de relacionamento, de controle, fica com a gente. Tudo bem que tem gente fazendo terapia com o ChatGPT, mas é indução, você só vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Então, como é que eu me relaciono? Como é que eu estreito os laços? Como que eu vou desenvolver times híbridos? Será que eu abro a minha telinha para falar com o meu time só para saber como estão as metas? Ou eu pergunto para ele, como é que você está? Como é que está o trabalho? Qual é a dificuldade que está passando? Porque dependendo do tipo de home office que você esteja, às vezes a casa atrapalha. Não é algo assim tão fácil para você atuar de home office. E como é que os seus horários estão sendo respeitados? Produtividade não mede por quantas horas eu faço de trabalho. Não, é por entrega. É por entrega. Deveria ser por entrega, né? Pois é só na fala. Porque na realidade não é. Agora você vê, né, Pri, você trouxe uma questão de gestão, né? Olha a pressão que os gestores estão sentindo cada vez mais por entrega para o resultado, né? E sem apoio.
né? Não é à toa que a gente está vivendo um apagão de liderança que a gente tem falado há tanto tempo. Quer dizer, tudo acaba caindo no gestor, né? E daí a gente volta lá para o início. Como que o RH e a comunicação podem apoiar, né, esse líder a alavancar esse crescimento sustentável da organização, né? Deve existir mais feedback, deve existir grupos de discussão, de reparo, porque a liderança ela é muito solitária. Eu, às vezes, sou um líder e acho que o problema está só comigo. E se eu sentar com outras pessoas? Que práticas que ela tem que, de repente, eu posso usar para mim? Comunicação bidirecional, né? De falar e ouvir. Acabou. Acabou. E ouvir sem julgamento. Sem julgamento, que é o mais difícil. E ouvir sem julgamento. Tem uma escuta ativa aí amplificada. Esse é um processo. Talvez oferecer programas de mentorias para lideranças. Você mesmo compartilhou nos bastidores o processo que você viveu e quanto isso foi engrandecedor na sua vida. Né? Eu também trabalho com lideranças, então o quanto que eu estou oferecendo de desenvolvimento, porque talvez se eu não tenho braço para oferecer isso para a liderança, eu contrate então uma pessoa de fora para que possa fazer esse trabalho. Mas peça ajuda, né? Busque ajuda. Peça ajuda. E o líder também, porque a gente cria essa fortaleza onde eu não posso pedir ajuda. Né? Eu preciso resolver tudo. Que é a dificuldade de expor as vulnerabilidades, de expor os medos, as inseguranças. Pois é. Então, como é que eu construo isso? Então, é um trabalho que a gente coloca também nas costas do RH, mas precisa também ter o interesse ali da empresa de desenvolver, né? De investir, porque é tudo custo. Tudo que o RH traz e leva para o financeiro é tudo custo. Mas não é, gente, é investimento, desenvolver pessoas, ter uma academia dentro da organização, desenvolver liderança, ter programas de mentorias, palestras, programas de workshops, programas de sucessão. Isso tudo é investimento, não é custo. Perfeito. Agora, minha pergunta é, você acha que os RHs ainda têm dificuldade de mostrar esses investimentos? Mostrar que isso não é custo e que é investimento, né? Quando a gente olha para dados, né? Quando a gente olha para indicadores, né? Como que o RH pode olhar para isso e ver um potencial maior de convencimento, arma de convencimento, a gente sabe? Vende da forma errada. A gente não sabe ser estratégico. A gente não sabe falar a língua do senhor. A gente não sabe falar a língua de quem tem o dinheiro. Eu apresento esses dados como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa de RH que é mais humanizada, não é tão de exatas. Então, o momento que eu chegar e falar assim, olha, Milena, se a gente implantar esse programa aqui de sucessão, a gente reduz em X% isso, isso e isso, se eu falar, opa, redução? É dinheiro, né? Aumento? Eu chego lá falando, olha, se a gente fizesse programa de sucessão, as pessoas vão se sentir mais felizes, elas vão estar mais agradáveis. Aí vem aquele líder bem do tempo da pedra que fala assim, aqui ninguém está feliz para trabalhar, a gente tem que entregar resultados, está feliz ou não, outra história. Então a gente tem que saber negociar e apresentar esses dados, que entra no que a gente falou no início da estratégia. Eu sair do operacional e falar a língua de quem tem a mão, a caneta na mão. É verdade. E tentar garantir um lugar na mesa de decisão, né? Que a gente não tem, que tá? hoje a gente não tem, a RH não tem. A gente não tem. O RH só sabe depois que as coisas acontecem. Chama o marketing, chama o jurídico, chama o comercial, chama... Ótimo. Aí o RH fica sabendo, ó, a gente vai contratar 20 pessoas para 30 dias. Estamos com uma linha nova de produto e a gente vai precisar de 50 operadores, tá? Que se vira. Mas se talvez se tivesse me chamado, eu falava assim, olha, a gente tem uma ociosidade aqui, em que a gente pode contratar 10% menos, que isso traz X% de redução no investimento de contratação, e eu tiro essas pessoas que estão aqui sobrando, e se elas tiverem habilidade, a gente transfere para esse setor. Perfeito. Agora, quantos por cento de todos os profissionais de RH que estão no mercado hoje tem esse olhar e essa capacidade de fazer exatamente isso e apontar isso? Eu conheço muito poucos. É isso. Mas é possível, gente. É possível. É possível. Vai atrás. É possível.
E eu já vi essas ideias em pessoas até com menos experiência de tempo, tá? Tô falando que eu vi isso em profissionais mais seniors, não. Sim. Não, eu já vi esse tipo de conversa com pessoas mais novas. Sim. Então, assim, é possível. Agora, precisa a academia mudar, precisa haver mais cursos, Tudo. como já tem hoje no mercado dentro desse processo. Precisamos A falar mais empresa sobre precisa isso, né? aceitar tudo isso. Muito Sim. bom. E agora, caminhando para o final, Ah, que pena. se você tivesse agora diante de um board global, com acionistas e executivos que ainda enxergam o DHO, desenvolvimento humano, a área de recursos humanos, como custo e não como estratégia, qual seria a sua frase de impacto? Aquela que de verdade mudaria o rumo da conversa, sabe? E que vai fazer o CEO decidir investir seriamente em pessoas. Talvez eu diria para ele que se ele quiser ser líder do mercado, que ele invista talvez 20% do faturamento dele nas pessoas. 20%. Só 20%. Dependendo do faturamento da empresa, é uma grana. Só 20%. E ele vai fazer isso gradativamente crescer, porque ele vai ver o resultado, obviamente, não é resultado em um dia, Claro. em um mês. Mas é sólido. Mas é sólido, Sólido. ele vai ver, ele tá com vontade, ele fala assim, opa, se eu investir 20 deu isso, mês que vem vai ser 30. No outro vai ser 35. Até que isso vai fluir dele, porque ele vai ter muito menos trabalho para ficar entregando o resultado de uma outra forma. É isso. Quer complementar, Dani? Eu diria tantas coisas também. Então vai, manda bala. 90% do planejamento estratégico não dá certo por falha de comunicação. Sim. Comunicação está totalmente atrelada a desenvolvimento de pessoas. Sim. Comunicação tá no topo de tudo. É É tudo tudo. que a gente falou. É tudo. Quando a gente começar a olhar para comunicação, as coisas mudam. Relações pessoais e empresariais também. Engraçado, né? Entra tecnologia, sai tecnologia. E algumas coisas não mudam. Não. É relacionamento humano. Não No vai final da mudar. ponta é um ser humano. É o Então, network, a comunicação. é o ser E humano. parece que a gente esquece disso, né? Não é? Esquece. A gente vive em tempos que a gente esquece disso. Parece que a gente quer estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mundo de novo. Não posso perder, né? Pois é. E eu quero estar sempre in. E na verdade você está perdendo É a coisas ausência mais... do feijão com arroz É bem a ausência feito. do feijão com arroz. Né? É o excesso de informação, a escassez de atenção. Sim. E uma atenção que não é só para o outro e para as coisas, é interna também, né? A gente fica procurando soluções do lado de É fora. do lado de Quando fora. tudo tá do lado de dentro. É isso. Só que é difícil olhar, né? É difícil. Você tem um monte de barreiras aí, É um monte de difícil. murinhos É construídos aí difícil, internamente. É difícil. E quando a gente fala do arroz e feijão também, né, Pri, é isso. É o quanto que as equipes estão sendo pressionadas por resultado, com demandas absurdas de entrega para fazer, do operacional, do dia a dia, e não estão tendo tempo de se olhar e de olhar para as estratégias. Mesmo com tanta inteligência artificial aí para ajudar a fazer o operacional bem feito. Mesmo com tanta tecnologia, melhores práticas pelas outras empresas. Sim, e porque tem. Tem, Né? claro que Porque tem. tem. Tem muita Precisa- empresa é boa dar fazendo aí muita tem. coisa. É dar o primeiro passo mesmo, ir em busca. Sim. Isso. Certo? Certíssimo. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos... Fiquei muito pra nossa feliz com esse nosso pensamento. Eu espero incentivar tanto os CEOs como os RHs para se desenvolverem estrategicamente para a gente mudar esse cenário. Com certeza. Eu acho que a conversa de hoje ela foi muito importante, né? No sentido de não são só não é soft, né? Pelo contrário, a gente precisa, né? Tá ali potente, desconforto para poder movimentar, para poder mudar, né? Mudando. E lá na frente o impacto é nas pessoas. E é um caminho sem volta. Então aproveitem para começar essa mudança agora. Do que depois. Exatamente, exatamente. Pri, muito obrigada pela sua participação, adoramos. Pri é nossa parceira, Intralisa. E você que está em casa, ative o sininho do YouTube e não perca nenhum episódio do Intralizando. Até mais. Tchau.